Fala galera, tudo bom? Bem-vindo a mais um Momento Enem. A gente vai falar aqui hoje sobre equações e funções do primeiro grau, tudo bem? Então na primeira parte a gente vai falar de equações. Primeiro, essa palavra equação, ela significa algo pra gente, né? Essa equação vem do grego equal, que significa que tem um sinal de igual. Então uma expressão que tem um sinal de igual, ela é uma equação, mas não só o sinal de igual ela tem que ter uma variável, uma incógnita. Então toda expressão matemática que tenha incógnitas e um sinal de igualdade é uma equação para a gente na matemática. Agora, uma equação do primeiro grau, ela recebe esse nome por quê? Porque a nossa incógnita, o valor que a gente não sabe, a variável que a gente não sabe, ela é uma variável do primeiro grau, ou seja, o expoente dela é unitário. Galera, essa equação, junto com a função do primeiro grau, é um assunto que cai muito no Enem, mas assim, mas muito no Enem, assim, absurdamente. Já resgatar alguns conceitos que a gente viu lá em razões e proporções, lá no comecinho, nas primeiras aulas, e aqui a gente vai aplicar ele também relacionado a equações do primeiro grau, tudo bem? Então, uma equação do primeiro grau, genericamente, ela tem esta cara aqui, ó, ax mais b igual a zero, onde o a e o b são qualquer número real, desde que o a não seja zero. Se o a for zero, não vai ter incógnita na nossa equação, ele não vai ser mais uma equação. Então, toda expressão que tem essa cara aqui, ó, ax mais b igual a zero, perceba, o x é a nossa incógnita, tem o expoente 1. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Para eu resolver uma equação do primeiro grau, a solução de uma equação do primeiro grau, basta você isolar o seu x. Então, se eu quisesse isolar o x, ia ficar assim, ó, ax é igual a menos b, então o x seria menos b sobre a. A gente não usa a fórmula porque a gente sabe fazer direto, né? Mas seria assim uma fórmula resolutiva de uma equação do primeiro grau, tudo bem? Então a solução de uma equação do primeiro grau, né, ela é sempre dada por menos b sobre a. Galera, ela é muito usada em problemas, tudo bem? Como a gente sabe que o Enem gosta de problemas, ele põe pra gente problemas. Eu vou dar 3 exemplos para você aqui, só de aplicação da nossa equação. E aí eu volto no próximo vídeo fazer um exemplo, esse sim com um problema que pode aparecer no nosso Enem. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Embora ela não tenha a cara ax mais b, eu posso transformar ela na cara de ax mais b. Colocar todo mundo que é x junto e o que não é x separado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar resolver de uma vez só, né? Se essa é uma equação do primeiro grau, porque tem um sinal de igual, e a nossa incógnita tem um expoente igual a 1, basta isolar essa incógnita. Então vem comigo, ó, 5x menos 2x, isso vai dar 3x. E 8 mais 7, isso vai dar 15. 3x é igual a 15, o x ele vale 5. Se eu achei o x, eu achei a solução da minha equação, né? Então, a solução da minha equação está aí. É o meu amigo 5. Perfeito? Tudo bem? Agora vem comigo, ó. Podia ser mais complexa também, né? De repente você vai pegar a partir de um problema, interpretá-lo e você chega numa expressão dessa. Como é que eu faço? Mesmo processo, né? Distribuir aqui o 3, né? Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1 mais 3. Menos 4 vezes 2, menos 8, menos 4 vezes menos x, mais 4x, isso é igual a 5 vezes x, 5x, 5 vezes 2, 10, menos 9 ainda. Aí vem com o Ivan, ó, 3x mais 4x vai dar 7x, menos 5x, 2x. Aqui, ó, 10 menos 9 dá 1. E 3 menos 8 dá menos 5. Passe menos 5 para cá, mais 5. 1 mais 5 vai dar 6. Passo 2 dividindo, x igual a 3. Obviamente eu fiz de maneira rápida, porque você está mais do que acostumado a fazer equações do primeiro grau, né? Então a sua solução ela vai ser o 3. Mas essa é uma solução, uma equação, desculpa, muito mais elaborada que uma equação dessa, né? Porém ainda é do primeiro grau, porque nossa maior expoente é sempre 1. E o que pode aparecer muito, mas esse aparece mesmo, né? Quando a gente tem exemplo, usa-se muito fração, né? Usa-se muito razão, muitas razões, na verdade, para a gente fazer problemas com equações de primeiro grau. Então, a gente vai mostrar depois problemas, mas um problema poderia ser assim, né? Você monta um problema e cai numa coisa dessa. Como é que você faz isso aqui? Galera, não tem saída, né? Você tem uma subtração e aqui uma soma de frações cujos denominadores são distintos.
Então aqui, ó, eu não tenho ninguém embaixo, eu vou fazer o tal do MMC. Lembre-se que o MMC, entre dois números primos, tem que ser a multiplicação entre eles. Então 3 vezes 5, 15. Então você divide embaixo e multiplica em cima. Vamos lá? Ó, 15 dividido por 3 dá 5 vezes x, 5x. 15 dividido por 1, 15. Vezes menos 1, menos 15. 15 dividido por 5, 3 vezes x, 3x. Mais 15 dividido por 1, 15. Vezes 1, 15. Agora, ó, você pode cortar o 15 com o 15. Passa o 3 para lá e o 15 para cá. 5x menos 3x vai dar 2x. E 15 mais 15, 30. Então, o x vale 15. Logo, a solução da nossa equação do primeiro grau, ela é 15. Perfeito? Tudo bem? Essa é a primeira parte, galera. Galera, esse é o exercício clássico, assim, um dos mais clássicos que a gente tem quando a gente fala de Enem, né? Que é um exercício que envolve uma equação do primeiro grau e traz pra gente algumas frações. Esse exercício clássico, né? Deu um exemplo aqui, ó. Ivan foi no Hortifruti comprar as frutas da semana. Quando estava no caixa, percebeu a seguinte distribuição. 1/3 das frutas era morango, 2/3 eram bananas e as 24 frutas restantes eram laranjas. Qual a quantidade de frutas que Ivan comprou? Não sei, né? Eu tenho que organizar isso aqui sempre. Então, eu vou primeiro começar a organizar. O total de frutas, eu não tenho ideia quanto é. Vou chamar de uma letra qualquer, no caso X. Agora, eu sei que morango, ó, morango, a gente tem 1/3. Mas 1/3 do quê? 1/3 do total. Então, é 1/3 de X. De banana, tem 2/5. Então, banana, 2/5 de X. E por fim, você tem laranja, são 24 frutas. Agora presta atenção comigo. Se eu somar, ó, o morango mais a banana mais a laranja, eu vou ter todas as minhas frutas, certo? Então se eu somar aqui, ó, pegar isso aqui e somar. 1/3 de X mais 2/5 de X mais 24, isso vai ter que dar o total de frutas que é X. Aí basta a gente fazer o MC. Perceba vocês que o MC é entre dois números primos.
Fala galera, tudo bom? A segunda parte da aula a gente vai falar de função do primeiro grau. Mas a gente falar da função do primeiro grau, a gente vai falar de função, né? O que é uma função? A gente já trabalhou com função mesmo sem falar esse nome, né? Se você pegar a palavra função, uma coisa está em função da outra, significa que uma coisa tem dependência da outra. Como são duas coisas, né? Duas grandezas dependentes. Por exemplo, né? Se você fala, sei lá, o preço do combustível em um país depende, né, dos recursos que esse país tem para gerar esse combustível, seja ele fóssil, seja ele renovável. Então, quando a gente fala de dependência entre coisas, a gente está falando de uma função. Matematicamente, a gente relaciona duas grandezas que genericamente são escritas como x e y, mas pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, você andar de Uber ou de táxi e a quilometragem que você anda, né? Se você andar 1 km, você vai custar R$5. Se andar 10 km, vai custar outro valor, mais caro. Porque o preço a ser pago depende do tanto que você vai andar no seu Uber. Tudo bem? Então, se há essa relação de dependência, isso é o que a gente chama de função. Perfeito? Agora, a função, quando as suas duas grandezas são grandezas lineares, ou seja, com expoente 1, não tem expoente maior que 1, essas grandezas, ou essa função, desculpa, é chamada de função polinomial do primeiro grau, ou então função afim. Ou para a gente que é bastante íntimo dela, função do primeiro grau, diretaço. O que é a função do primeiro grau? Né? Ela é escrita genericamente da seguinte maneira: f de x é igual a x mais b. Né? Parece muito a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é ax mais b igual a zero. Aqui é ax mais b igual a f de x. O que é f de x? É alguma coisa que está em função do x. Esse cara é a nossa outra incógnita, no caso o y aqui, né? Então, y é igual a f de x. Então, y é igual a x mais b, ou seja, tá vendo esse y aqui? Ele depende do x. Se o x for 1, ele é 1. Se o x for 2, ele é outra coisa, sacou? Então, ele depende do valor do x. Como eles são dependentes, isso é uma função, tá? Obviamente, o a e o b, galera, são números, mas o a não pode ser zero, assim como na equação, né? Porque se ele é zero sobre o x, e aí eu não vou ter uma função. O gráfico sempre é uma reta, né? O gráfico é sempre uma reta e a gente vai ver exemplos dessas retas. Perfeito? Esse coeficiente aqui, ó, esse a, esse número que acompanha nosso x, que eu coloquei como coeficiente a, ele também é chamado na geometria analítica de coeficiente angular, né? O que ele determina para a gente? Esse coeficiente ele determina para a gente se a reta vai ser mais inclinada ou menos inclinada. Então, de repente, aqui, ó, se o A for um valor positivo, significa que a nossa reta cresce ao longo do tempo. Aqui, ó. Tá vendo? Está passando os tempos do x, a reta está sendo crescente, está subindo. Então, essa reta é uma reta crescente. Basta você olhar o A. Se o A é positivo, reta crescente. E se o A é negativo? Poxa, se o A é negativo, a reta é decrescente. Agora, só pode ser crescente ou decrescente, não tem outra maneira. Agora, se for zero, não pode, de novo, galera. Se o A for zero, isso aqui não é mais uma função. A gente tem um gráfico. Perceba aqui, galera, qualquer ponto que você pegue no gráfico, ele tem um y e ele tem um x, né? Se esse aqui é um ponto P, ele vai ter um x para ele, que é um x de P, e um y de P. Se você pegar outro ponto, ele tem outro x e outro y, porque cada ponto depende de um x e de um y. Por isso é uma função, porque está relacionando duas coisas. Esse ponto não está sozinho, ele tem sempre um x e sempre um y para ele. Então eu relaciono duas coisas. Quando eu relaciono duas coisas de novo, isso é uma função. Tudo bem? Agora presta atenção. E o coeficiente b? Esse cara aqui, ó, também é chamado de termo independente ou coeficiente linear. A gente usa muito essa nomenclatura na geometria analítica. O coeficiente linear, ele expressa para a gente aonde, ou ele mostra para a gente onde a nossa função corta o eixo y. Como assim? Ó, se o b for maior que zero, ou seja, o b for positivo, significa que ela está cortando o eixo y num lugar positivo. Veja aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá para cima, ele é positivo. Por isso corta num pedaço positivo. Se o b for menor que zero, significa que a nossa função está cortando em um pedaço negativo, né?
Então aqui está o B cortando em uma parte negativa, abaixo da reta x. E se o B for igual a zero, também aparece muito para a gente, né? Se o B for igual a zero, significa que está cortando bem no zero aqui, ó. Está bem no zero aqui. Esse tipo é aquelas funções do tipo, sei lá, exemplo, né? Podia ser assim, ó. F de x igual a 3x. Sei lá, isso aqui não tem tá vendo, um termo independente. O termo independente de zero. E aí ela corta sempre assim. Esse tipo de gráfico aparece muito no Enem, né? E raiz? O que é uma raiz? Não tem acento de raiz, né? O que é uma raiz? Raiz é onde a reta corta o eixo x. Então tá, vem comigo. Vamos fazer um resumo de como funcionam os gráficos, tá? A gente vai entender mais a parte burocrática ou matemática das funções em alguns exemplos que eu vou dar para vocês. Ó, resumo. Então vem comigo. O que é o resumo dessa brincadeira? É entender o que acontece com cada coisa. Ó, se eu coloco para você aqui essa função do tipo f de x é igual a x mais b. E faço um desenho para você aqui. O que eu preciso ser capaz de identificar? Algumas coisas, né? Qualquer desenho que for, galera. Suponha que eu tenho aqui, ó, esse gráfico aqui, ó. Esse desenho aqui. É assim. Um desenho assim. Tudo bem? O que cada coisa reflete pra gente? Só de olhar esse desenho a gente tem que saber algumas coisas. Se eu olho para o A, esse A aqui é positivo ou negativo? Está vendo que a reta está descendo? Então está decrescendo ao longo do tempo. Então eu tenho a certeza que o A ele é negativo, menor que zero. Agora, mais do que isso, onde ela corta o eixo X? O eixo Y, desculpa. Aqui. Isso está para cima do X, então o B é o quê? O B é maior que zero. E esse cara aqui, ó, onde ela corta o eixo X, esse cara mostra para a gente a raiz. Então a raiz está aqui. Tudo bem? Isso é um resumo do que você precisa saber de um gráfico, né? Óbvio que existe uma relação e você sempre vai ter um gráfico aplicado a algum exemplo, a alguma situação, problema. E é sobre isso que a gente vai fazer. É sobre isso que a gente vai trabalhar, né? E aqui no Enem a gente vai ter saídas diferentes que a gente tem para outros tipos de vestibular. Vou mostrar para vocês agora no exemplo. Galera, um exemplo bonito e clássico da função do primeiro grau é um exemplo assim, o Enem ama isso. Vou te dar duas saídas, tá? Uma saída que serve para qualquer um, só que é muito mais elaborada, e uma saída que vale muito para o Enem, que você gosta muito, que é a regra de 3, e vai valer para todas as funções do primeiro grau, desde que você entenda uma coisa. Então vamos lá, se liga. No gráfico abaixo está representado a temperatura de um alimento em um experimento. Então vai fazer um alimento no experimento lá e tem essa temperatura dada. Perceba, o eixo X representa os minutos para a gente, enquanto o eixo Y representa a temperatura em graus. Tá bom? Se após 30 minutos a temperatura era 25 graus, qual será a temperatura após 1 hora e 12? 1 hora e 12 você tem 2 minutos. Tá aqui, você tem 2 minutos, eu quero saber a temperatura que ela dá. Não tenho a ideia. Vou de primeiro modo aqui, ó. O primeiro modo, galera, é usando a função. Ou seja, é descobrindo quem é a função. Algumas questões pedem isso, não são todas. Quando é assim, não tem outra saída, você tem que fazer isso. Agora, caso não for assim, tem outra saída. Ó, então, o primeiro modo, lembrando que a função é do primeiro grau, que é uma reta, então é desse tipo, f de x é igual a ax mais b. Galera, se você tem uma função, você vai ter que necessariamente ter 2 pontos, se a função for do primeiro grau. E foi dado esses 2 pontos, ó. Olha esse ponto aqui, ó, dado no gráfico. Tá vendo aqui o t, que representa para a gente o x? Quando o x for 0, o y é 10. Então isso é um ponto. Quando o x for 0, o y é 10. Tá aqui. E tem outro ponto dado aqui, ó. Quando o x for 30, o y é 25. Então, quando o x for 30, o y é 25. E aí eu vou substituir. Lembre-se você que f de x é y, né? Então eu posso substituir, ó. Quando x for 0, o y é 10. Vai ficar assim, 10 é igual a vezes o x que é 0, mais b. Galera, a vezes 0 é 0, então o b vale 10. Acabei de descobrir que o b é 10. Perfeito. Se o b é 10, legal. Agora substituir de baixo. Quando x for 30, o y é 25. Então vai, de novo. Y, 25 é igual a vezes o x, que é 30, mais o b, que eu acabei de achar que é 10.
Manda os 10 está somando para lá, subtraindo. 25 menos 10 é 15. Isso vai ficar assim, ó. 15 é igual a 30. Passo 30 dividindo, A é meio. Perfeito. O A é meio, B é 10. Então a sua função é f de x é igual a meio x mais 10. E daí, Ivan? E daí que se eu achei a função, galera, ele pediu quanto vai ser em 72. Então, quando o x for 72, quanto vai ser o y? Então, ele vai calcular o f, está em cima demais, né? Aqui, ó. O f de 72. Substitui. Meio vezes 72 mais 10. 72 por 2 é 36, mais 10, 46 graus. Portanto, vai ser 46 graus. Perfeito. Se ele pedir a função, não tem outra saída. Você vai ter sempre 2 pontos dados no gráfico e você vai ter que usar essa brincadeira aqui, que é substituir e achar uma funçãozinha a partir de uma equação do primeiro grau. Só que, galera, por sorte sua e nossa e de todo mundo, a maioria dos exercícios do Enem, ele não pede a função, ele só pediria, por exemplo, como está aí. Ele pediu a função nessa questão? Não, ele pediu qual é a temperatura lá. Geralmente é isso que o Enem vai fazer. E aqui você pode fazer sempre, galera, a regra de 3. Por quê? Porque isso aqui é linear. Sempre que for do primeiro grau, dá para fazer a regra de 3. Mas tem que entender uma coisa, galera. Ó, fica aqui uma palavra para você. Ó. A regra de 3 é uma regra da variação. Como assim, Ivan, da variação? Seria muito lindo se você, ó, 30 está para 25, assim como 72 está para x, acabou. Mas não é assim que funciona, tá? A regra de 3, quando a gente fala de uma função do segundo grau, a gente vai ter que ver o quanto variou. Como assim o quanto variou, Ivan? Olha aqui, ó. Do 0 minutos aos 30 minutos, ó, variou 30 minutos. Então, nos 30 primeiros minutos, a temperatura variou de 10 para 25. Então, subiu 15. 15 graus. Agora, de 30 para 72, foi 42, né? Então, em 42 minutos, x variação. Aí você pode multiplicar em cruz, vai ficar assim, 30x é igual a 42 vezes 15, passo 30 dividindo, x é igual a 42 vezes 15 dividido por 30, simplifica, 15 por 15 vai embora, 30 por 15 sobram 2. 42 por 2 dá 21. Então, o x é 21. O que significa isso? Que essa variação aqui, ó, foi de 21 graus. Ou seja, galera, se eu estava em 25 graus e variei 21, para qual grau eu fui? Né? Então, o valor agora é 25 mais a variação de 21, isso vai dar 46 graus. E aí a gente chega nos mesmos 46 graus que faltou aqui, né, nos Celsius, 46 graus. Agora, então lembre-se, sempre posso a regra 3, sempre, mas você tem que lembrar que é a variação. Nunca a regra 3 diretola que não vai rolar aqui, tá bom? Porque a regra 3 é variação. Tem um terceiro modo que é por semelhança de triângulos. Como a gente não viu semelhança, quando chegar lá a gente pode lembrar com um exercício. Tudo bem? Agora, é isso que eu te falo para vocês.